Bem-vindos, meus amados que estão aqui conosco, aqueles que vão assistir pela internet. Mais uma vez, nós teremos um pequeno estudo da maravilhosa e eterna Palavra de Deus. E eu gostaria de começar com essa fotografia tão interessante, de duas mãos, uma nova, outra já bem mais velha, que nos lembram como é breve a nossa vida neste mundo. Graças a Deus que o nosso tempo nesse mundo passa, porque nós não somos desse mundo, viu? Nós somos cidadãos dos céus. Nunca se esqueça disso, para que as aflições dessa vida não sobrecarreguem a sua alma. Porque nós sabemos que lá no céu existe alguém que me ama e me quer bem. Lá no céu existe alguém, é Jesus, eu sei. Ele veio me salvar, lá no céu eu vou morar. Lá no céu existe alguém, é Jesus, eu sei. Que maravilha ter essa esperança. Então vamos começar dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos começar com uma notícia hoje muito interessante. Morre no Irã homem mais sujo do mundo, chamado Tio Raji. Ele é conhecido pela mídia internacional como o homem mais sujo do mundo. Morreu ontem, devido ao fato de não tomar banho há mais de 60 anos. Morreu aos 94 anos, após adoecer, logo após seu primeiro banho, informou a mídia italiana. Alguns jovens um dia tentaram dar um banho nele no rio. Ele saiu correndo. E ontem, anciãos lá da aldeia conseguiram convencê-lo a tomar um banho. E depois do banho, ele morreu. Então ele vivia assim, 60 anos sem tomar banho. O homem mais sujo do mundo. Não é assim? E o que nos lembra isso, irmãos? Como Deus nos vê nesse mundo, sujos, imundos. Eu me lembrei do testemunho de uma irmã que ela faleceu numa cirurgia e Deus deu a ela uma pequena experiência de contemplar o que nos espera. Mas o Senhor disse, mas não chegou a sua hora. E ela disse que quando teve que voltar para o corpo dela, quando ela viu o corpo, era como se ela tivesse tomado um banho maravilhoso e tivesse por voltar para um corpo imundo, sabe? Mas é assim, amados. Todos os homens são como imundo, sujos. Mas graças a Deus que quem nos lavou não foi água desse mundo, foi o sangue do Cordeiro, que nos dará um corpo de glória. Espero que esse homem esteja com o Senhor, lavado, purificado. Amados, um dia, Jesus estava diante de Pilatos e foi interrogado por Pilatos. E Pilatos perguntou, você é rei? E Jesus disse, você está dizendo que eu sou rei. E Jesus disse, para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E Jesus falou uma coisa interessante para todos nós nesses dias. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele, Jesus disse, que é da verdade, ouve a minha voz. Por quê? Porque Ele é a verdade, irmãos. Então, todo aquele que é da verdade, ouve
a voz do Senhor. E Pilatos então perguntou: o que é a verdade? E não esperou a resposta de Jesus, saiu. Então eu faço uma pergunta para vocês: o que é a verdade? A verdade, em primeiro lugar, é a ausência de mentira. A ausência de mentira. É como as trevas, irmãos. As trevas são classificadas como a ausência de luz. Então, verdade é a ausência de mentira. Verdade é a realidade. Não tem como lutar com a realidade, irmão. A verdade é a realidade. Muitos não querem ouvir a verdade. Por quê? Porque preferem viver iludidos. Hoje eu estive lá no Hospital da Baleia, muitas pessoas ali com câncer, querendo se tratar, e eu precisei falar a verdade para eles. Vocês vão morrer. Jesus pode curar vocês, como tem curado hoje muita gente, mas todas as pessoas que Jesus curou, elas morreram. Por que as pessoas têm medo de ouvir a verdade e ficar nas suas ilusões? Tem verdade mais clara do que a morte? Nós podemos ficar iludindo as pessoas de que a vida delas vai melhorar? Não vai. Cada dia você vai ficar mais velho e vai morrer. Então, por que ter medo da verdade, se a verdade traz coisas maravilhosas para nós também? Então, não perca tempo com explicações, porque muitas pessoas só ouvem o que elas querem ouvir. Por isso que Jesus disse: você chega num lugar, você anuncia o evangelho. Se eles não ouvirem, sacode a poeira do pé e vai embora. Como é bom pregar o evangelho, irmão, sabe? É a verdade. Cristo morreu porque nós somos imundos, sujos, precisamos ser lavados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado, venceu a morte e ressuscitou. Então, não é possível mais ser cristão nesses dias, irmãos, ignorar o tempo que estamos vivendo. Não é possível, irmãos. Então, a Escritura diz que no dia que Jesus ressuscitou, haviam 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Emaús fica mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. E estes 2 homens estavam indo para a casa deles, lá em Emaús. E, de repente, um homem aparece junto a eles, parecendo um viajante. Diz a Escritura que aconteceu o quê? Enquanto esses 2 homens conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eu fico imaginando nesses dias quantas pessoas estão discutindo aí por alguma coisa, principalmente por política, né? E imagine Jesus chegar perto de 2 pessoas discutindo alguma coisa e perguntar: o que é isso que está preocupando vocês? O que vocês estão tratando aí nessa conversa de vocês? E eles pararam entristecidos, porque o assunto que eles estavam discutindo não era nada bom. Tá? Quantas pessoas estão entristecidas nesses dias, não é assim, com o assunto que elas estão tratando, preocupadas com o assunto que estão tratando. Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Não é possível que você não sabe o que está acontecendo, né, no Brasil. Não é possível que você não está escutando as notícias.
E ele perguntou: quais? Quais? São tantas notícias, irmão, tantas ocorrências na vida. Quais estão preocupando vocês? Então explicaram para Jesus o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. É isso que nós estamos conversando. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Eu fico pensando essa semana de eleições, não é assim? As pessoas esperando, não é assim, que alguém venha resolver os problemas do Brasil. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ou seja, ele perdeu a eleição, eles mataram ele, crucificaram ele, sepultaram ele. Já fazem 3 dias. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos. E os anjos afirmaram que Jesus estava vivo. E, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Presta atenção comigo, irmãos. Era para aqueles homens estar muito alegres, porque havia o testemunho de que Jesus havia ressuscitado. Era para eles terem esperança. Será que ele ressuscitou mesmo? Porque as mulheres falaram que anjos apareceram para ela e disseram que Jesus estava vivo. Alguns foram lá e o túmulo realmente está vazio. Era para eles estar cheios de esperança, mas não, preferiam não acreditar. Ah, que vai ser de nós agora? Nós esperávamos, mas... Então Jesus disse essas palavras que eu creio que são muito importantes para nós que vivemos esses dias. Porque Jesus um dia havia dito: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Como é importante você conhecer a Escritura e tudo que ela diz a nosso respeito, a respeito do nosso futuro, a respeito dos acontecimentos no mundo. Mas, por não conhecer a Escritura, ficamos sofrendo desnecessariamente, pondo a nossa confiança em homens. E a Escritura diz: maldito que confia no homem. Que são os homens, irmãos, para governar a nossa vida, para governar uma nação? Eles não dão conta nem da vida deles, irmãos. E quantas pessoas colocando esperança em homens. E Jesus então diz, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como é importante, irmãos, conhecer a Escritura e tudo que ela diz a respeito de Jesus, a respeito do mundo e a respeito de nós. Quando se aproximavam da aldeia, e à medida que Jesus ia falando com eles, o coração deles ardia, irmãos. Conhecer a Escritura, irmão, faz o nosso coração arder.
ouvir as notícias do mundo só entristece o nosso coração. Mas quando você lê a Escritura, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O nosso coração aquece, fica feliz. Então, quando estavam se aproximando da aldeia, para onde eles iam, Jesus então fez menção de ir adiante, despedir deles. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, pois já é tarde à noite. Já é tarde e a noite vem chegando. Olha como nós precisamos pedir isso para Jesus nesses dias, irmãos. Vocês que estão ouvindo aí, vocês que estão aqui, diga comigo: fica conosco, Jesus. Porque a noite está chegando. Fica conosco, Jesus, porque a noite está chegando. A noite está chegando. Que pedido! E Jesus ficou. Vamos lembrar o que Jesus havia ensinado aos seus discípulos e que eles ensinaram também. Trabalhai, Jesus disse, enquanto é dia, a noite vem. Trabalhai enquanto é dia. Que tipo de trabalho Jesus está falando? Que tipo de trabalho? Que tipo de trabalho ele está falando? Sim, anunciar o Evangelho é um trabalho, irmão. Anunciar o Evangelho é um trabalho que todo cristão deveria trabalhar. Paulo diz: pregai, quer eles queiram, quer não. Trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O mundo inteiro, todos os cristãos do mundo podem jejuar e orar para que a noite não venha, e ela virá. Jesus está avisando: a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E Jesus também havia dito: ó, vocês são a luz do mundo. Brilhe a vossa luz para que vejam as vossas boas obras. Não é brigar por política, irmão, brigar por essas coisas todas, sabe? É brilhar, irmão, sabe? Sendo instrumento e fazendo, andando como Jesus andou, que andou por toda parte fazendo bem, anunciando o Evangelho. Esse foi o trabalho que ele nos deixou, para que a gente brilhe anunciando as boas novas. Vocês são a luz do mundo. Jesus disse: uma candeia não pode ser colocada debaixo da cama. Quantos cristãos nós temos por aí, irmãos, que não se manifestam, sabe? Ficam escondidos como se estivesse debaixo de uma cama. Não, irmãos. O cristão, onde ele chegar, ele tem que anunciar a paz do Senhor, ele tem que anunciar a boa notícia, sabe? Se as pessoas não quiserem, não vão ficar ali dando explicação, não. Vamos para outro. Esse é o nosso trabalho, brilhar nesse mundo, anunciando o Evangelho. Por quê? Porque a noite vem. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E o que Jesus está dizendo, irmãos? O arrebatamento é para que a noite possa vir. Não tem como a escuridão chegar se tiver lâmpada acesa. Aqui tem algumas lâmpadas acesas. Para esse salão ficar escuro, tem que apagar as lâmpadas. Então o arrebatamento é para que a noite apareça, porque a única maneira da noite chegar nesse mundo é se aqueles que são luz no mundo sejam tirados do mundo. Aí a noite vem. E aí vai acontecer o que está escrito em Apocalipse: ai da terra e do mar, pois o diabo, nós vamos subir, irmãos, e o diabo que nos acusa diante de Deus vai descer. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera,
sabendo que pouco tempo lhe resta. Então você quer subir? Então brilhe, saia de debaixo da cama, viu? Anuncie a boa notícia aonde você estiver. Então Jesus diz também coisas interessantes. Quando vides acontecerem estas coisas, ele falou de muitas coisas, irmão. Sabei que está próximo a vossa redenção. Ou seja, eu vou tirar a luz daqui da terra. Vou tirar vocês daqui. Então, são muitas coisas acontecendo nos nossos dias, irmãos. Nós poderíamos ficar aqui horas dizendo tudo que a Escritura fala dos últimos dias e que nós estamos vendo, irmão. É visível. Até a chegada das trevas, irmãos. Como não enxergar que as trevas estão querendo chegar? Sabe? É como se a gente tivesse 6 horas da tarde. Sabe? O sol se pondo, indo embora. Então, algumas coisas que não tem como nós negar. Primeiro, a figueira já está em Israel há mais de 70 anos. E depois que Israel voltou, nunca houve na história da humanidade uma multiplicação tão grande da ciência como estamos vendo, irmãos. Que coisa impressionante essa multiplicação, a internet, o celular, meu Deus, meu Deus. A epidemia que ano passado, no mundo inteiro foi falada, as guerras que nós ouvimos falar em todo canto. Mas eu quero falar hoje de uma coisa interessante. Tempos difíceis. Tempos difíceis é algo que nós também precisamos ver como um sinal do tempo que nós estamos vivendo. Tempos difíceis. Será que os tempos estão difíceis, irmão? Será que o mundo está passando tempos difíceis? Meu Deus, apesar de tanta ciência ao nosso redor, como estão difíceis as coisas nesse mundo. Difíceis para os jovens, difíceis para os casamentos, difíceis todo lugar que você há, quão difícil estão as coisas nesse mundo. E a Escritura, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo diz: sabei, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, se estamos passando tempos difíceis, significa que já estamos vivendo os últimos dias. E Paulo diz: pois os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O que significa isso? Quanto mais difícil, mais a pessoa procura prazer, para ver se vence os tempos difíceis. Né, Beto? Quando está difícil para alguém, ele procura nas drogas aliviar a sua vida, não é assim? Isso, quanto mais difícil, irmãos, mais o ser humano busca prazeres para tentar aliviar sua alma. E Jesus deixou esse aviso muito importante: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, Jesus está falando de prazer, e das preocupações deste mundo. Um dia eu falei com uma pessoa: você sabia que preocupação dá prazer? Que é isso? Eu não gosto de ficar preocupado. Então por que fica? Porque preocupação dá prazer. Sabe por quê? Cada preocupação que a pessoa tem, a hora que resolve aquilo, ela sente prazer. Então, se a pessoa está preocupada que ela não tem roupa, aí quando ela compra roupa, o que ela sente? Alegria. A pessoa está preocupada que não tem dinheiro para pagar o aluguel. Aí quando ela recebe o dinheiro, o que ela fica? Feliz porque resolveu aquela preocupação. É uma coisa inconsciente. As pessoas sabem que quando resolve aquela preocupação, ela sente prazer. E outra coisa, as pessoas preocupadas sempre buscam alguma maneira de sentir prazer
para não ficar preocupado. Que loucura, irmãos. E Jesus avisou, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus está dizendo, acautelai-vos para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com as preocupações dessa vida, desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Porque se eu estou preocupado com este mundo, em melhorar esse mundo, significa que eu amo o mundo. Por isso que João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não, meus amados, nós não somos desse mundo. Devemos viver um dia de cada vez, aguardando ser tirados do mundo. Não ficar aqui, esperando que tem solução para esse mundo. Esse mundo é sujo, irmão, imundo. João fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele é como aquele homem imundo, sabe, sujo. Porque Jesus diz que virá um tempo, irmãos, terrível, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Que aviso maravilhoso Jesus deu. Já pensou se ele dissesse, Beto, fique preocupado, preocupa todo dia, preocupa o dia inteiro, não durma sem preocupar, não acorde. Já pensou o cristão ter que preocupar? E Jesus fala para a gente não preocupar. Olha que maravilha, que coisa boa. Jesus, o meu Salvador, Ele é Deus. Ele está dizendo, não preocupa não, confia em Deus. E Jesus então dá mais uma instrução, irmão, vigiai. Vigiar quem? O outro? Não, a sua vida. Vigiai, pois, a todo tempo, não é só domingo na igreja não, nos cultos não. Vigiai, pois, Jesus disse, a todo tempo, orando para que o seu candidato seja eleito, orando para seu filho passar no vestibular. Não, você pode orar por essas coisas, mas a oração que Jesus quer que nós façamos é para que possamos escapar de todas essas coisas que têm que suceder. Orando em todo tempo, vigiando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. A noite vem, tem que vir, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo também nos lembra, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, de ficar falando mal dos outros, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olhe para mim, você não fica feliz de Jesus estar nos animando a não ficar preocupado, não ficar ansioso? Não é bom isso? Porque Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Nós temos um príncipe nesse mundo. Ele quer ser senhor também. Jesus está falando, não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e o príncipe desse mundo. Porque as coisas do diabo são muito fáceis. Por isso que às vezes ele aparece como anjo de luz para enganar. As coisas do diabo, preste atenção, meus amados, são fáceis. É igual político que promete tudo, irmão. Parece que é tão fácil, né? Que vai aumentar o salário de todo mundo, e vai dar isso, aquilo outro. Parece tão fácil, mas a realidade é outra. E o diabo é assim também. As coisas do diabo são muito fáceis. Por isso é fácil ser enganado.
Olha lá no Jardim do Éden, foi difícil a mulher comer aquela fruta? Foi difícil, né? Ele só animou a mulher. Não, Deus sabe que se você comer, foi só pegar a fruta e dar uma dentada nela, irmão. E o pecado, ao Adão comer a árvore, entrou no mundo também, do fruto. Tão fácil. Foi tão fácil o homem obedecer a mulher, ouvir a mulher dele. Não é assim? Tão fácil. Oh, meu bem, pode comer. Meu Deus. As coisas do diabo são fáceis. É difícil gostar das facilidades do mundo de hoje, irmãos. Por exemplo, é difícil gostar de um carro? Ou você prefere andar num jumento? Ai, que coisa, né? É tão fácil gostar de um carro. É difícil gostar de um shopping. É difícil gostar do supermercado, irmão. Difícil é ir lá lavrar a terra, tirar o leite da vaca, sabe? Mas ir no supermercado, que coisa fácil. Quem é que quer perder isso, irmãos? Quanta facilidade tem no mundo hoje, irmãos. Não é difícil gostar das facilidades que o mundo nos oferece hoje, irmãos. É difícil ficar nervoso? Irmão Kleber, você tem que orar a Jesus para te ensinar a ficar nervoso? Ou o Senhor me ensina a ficar nervoso? Precisa, é difícil ficar nervoso, irmão. É quase que instantâneo. É difícil ficar com raiva, né? De você ver uma injustiça dos políticos, dos líderes, né? Assim, e aí você vê aquilo, é difícil ficar com raiva. Valdineide, é difícil falar mal dos outros? Porque as coisas do diabo são muito fáceis, irmãos. Não é assim? Precisa pedir Jesus para te ensinar a julgar os outros? A condenar? Jesus, me ajuda a condenar os outros, Jesus. É difícil. Por qualquer coisinha nós já estamos julgando e condenando, irmão. Porque são coisas das trevas, irmãos. As coisas do diabo são muito fáceis. É difícil perdoar o ofensor? Agora vocês acertaram. Graças a Deus. É muito difícil, né? Quando alguém te ofende, alguém te maltrata, como é difícil trabalhar com aquilo. É difícil ficar preocupado, gente? É difícil ficar ansioso? É difícil ficar triste, irmãos? Como nós sabemos ficar triste rápido, irmãos? Mas Paulo disse, olha, Paulo que estava preso na cadeia, ele dizia, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Irmão, crente não pode ficar triste, ainda que tudo esteja ruim. Porque as pessoas precisam saber que alegria nós temos no meio de tanta coisa ruim, irmãos. Agora, amar é muito difícil. Amar é muito difícil. Olha para Jesus, irmãos. Olha, se foi fácil Ele nos amar. Se foi fácil Deus nos amar, irmãos. Por isso que é fácil o diabo enganar a gente, irmãos. Porque as coisas do diabo são muito fáceis, mas as coisas de Deus são difíceis. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Agora, vale a pena amar, irmão, sabe? Vale a pena, porque um dia as trevas vão passar, irmão. E o amor vai permanecer para sempre. É fácil carregar a cruz? Fácil. Jesus diz, tome cada um a sua cruz. Não é fácil. É fácil amar o inimigo? Orar por quem está perseguindo você? Mas é isso que o cristão tem que fazer. É fácil dar a outra face? A pessoa fala mal de você, não é assim? Fofoca,
e faz até calúnia de você, e você abençoa aquela pessoa em vez de amaldiçoar? É fácil, alguém te toma alguma coisa, né, Beto? A pessoa rouba a roda do seu carro. Ó, vem cá, leva o carro também. Mas Jesus disse: se alguém te tomar alguma coisa, né, a capa, dá a túnica também. Se alguém te tomar alguma coisa, não vai na justiça contra essa pessoa. Amar é muito difícil, irmão. Mas nós fomos chamados para fazer as obras de Deus, não das trevas, irmãos. É fácil suportar tudo, irmãos. Mas a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Meu Deus, meu Deus. Então Jesus perguntou: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará amor na terra, irmão? O que nós vemos, irmãos, é as obras das trevas tomando conta rapidamente desse mundo, irmãos. E o mandamento que ele nos deixou foi só um: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Mas ele deixou essa palavra maravilhosa, irmãos: porque guardastes a palavra da minha perseverança, irmãos, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Que promessa maravilhosa, irmão. Não desanime, irmão, viu? Continue guardando a ordenança do Senhor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei vocês. Não é amar quem te ama, não, porque amar quem me ama é muito fácil. Até o bandido, o ateu faz isso. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Persevere, irmãos, não desanime. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu não quero ficar aí, irmãos, para experimentar os que habitam sobre a terra. E ele nos deixou essa palavra: venho sem demora. Jesus está voltando, irmãos. É iminente a volta dele, viu? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. É aguardando o Senhor que nós perseveramos naquilo que é de Deus, irmãos, não nas coisas fáceis. Então, amados, para a gente encerrar, as coisas estão acontecendo, irmão. As bases iranianas foram destruídas na Síria. O jornal israelense informou que o exército de Israel destruiu 90% das bases iranianas instaladas na Síria, pois estas bases certamente são pontos vitais para uma futura investida contra Israel. Irmão, a Escritura diz que Irã vai atacar Israel, junto com Gog, da terra de Magog. Está tudo pronto, irmãos. Israel sabe disso. 10 iranianos mortos em ataques ucranianos, porque o Irã está fornecendo drones para a Rússia atacar a Ucrânia. Na verdade, eles estão só testando isso para um dia, quem sabe, lançar contra Israel. 10 iranianos teriam sido mortos enquanto treinavam soldados russos a usar os drones fornecidos pelo Irã para a Rússia atacar a Ucrânia. Israel sabe que estão testando armas que futuramente poderão ser usadas contra Israel. Poderão não, eles tentarão, irmãos, viu? Está tudo pronto, irmãos, tudo está na mesa para acontecer. Só falta Jesus tirar a luz do mundo para as trevas tomarem conta do mundo, irmão. Então, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, semana que vem, se o Senhor permitir, nós estudaremos mais alguma coisa, porque eu não sei o que vai acontecer na semana. A coisa está correndo tão rápido, viu? Que
Então, nós vamos encerrar entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, que nós vamos procurar usar como temos procurado fazer, né, para evangelismo, para socorro e para sustento dos obreiros da igreja. Então, muito obrigado, que o Senhor abençoe vocês, espero que vocês tenham compreendido o estudo desta noite.